Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 15 do Evangelho segundo Mateus. Do verso 1 ao 9 nós meditaremos. O nosso tema, a hipocrisia dos religiosos. O texto bíblico nos diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não é obrigado a honrar seu pai dessa forma. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Meus amados, os registros iniciais desse capítulo demonstram que, a essa altura, a reputação do ministério de Jesus havia se espalhado além das fronteiras da região da Galileia, e foi por isso que tinha vindo da capital uma comissão de religiosos ao encontro do Senhor. Os fariseus e escribas não queriam seguir a Cristo ou aprender com ele. Pelo contrário, o objetivo deles era sempre de se opor ao Messias, dificultando o máximo possível suas ministrações, fazendo questionamentos e colocando em dúvida seus ensinos e pregações. Foi assim que eles ficaram indignados com os discípulos do Senhor, por não seguirem a tradição dos anciãos como eles faziam. A tradição dos anciãos eram regras que não faziam parte da lei de Moisés. Eram transmitidas de geração em geração, baseadas na interpretação oral da lei. E uma dessas regras era para os judeus lavarem as mãos, não como higiene pessoal, mas como um propósito de removerem a contaminação ao terem contato com pessoas ou coisas cerimonialmente impuras. Marcos 7, de 2 a 4. Jesus respondeu à acusação dos religiosos de forma surpreendente. Perguntou-lhes por que transgrediam a lei de Deus, colocando os conceitos humanos acima da vontade divina, se referindo a uma prática comum aos judeus de declararem falsamente que os seus bens pertenciam ao templo para usá-los em benefício próprio e não em prol dos pais quando esses precisassem de ajuda, uma artimanha que livraria os filhos de honrar os pais e cuidarem deles na velhice. Para referendar a sua fala, o Senhor citou um texto no livro do profeta Isaías 29:13, mostrando aos fariseus e mestres da lei que eles estavam obcecados com a pureza exterior, quando o pecado estava enraizado dentro de seus corações. Religiosos como do passado continuam presentes no meio dos cristãos, dizem servir a Jesus, mas não exercitam o amor, a bondade e a misericórdia, nem se preocupam com as almas perdidas. São sempre questionadores e buscam polemizar. Vivem de aparências, tendo como foco satisfazerem o seu ego com pensamentos e doutrinas humanas, ensinando as pessoas a andarem, como eles, por caminhos contrários à vontade de Deus. Meus amados, que Deus tenha misericórdia dessas vidas, porque se pela graça recebemos, também pela graça transmitimos. Que Deus nos abençoe em mais esse dia de meditar na sua palavra.